Olá, queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor vos abençoe, que o Senhor Deus vos guarde, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes o devido entendimento, conhecimento e sabedoria. Que todos tenham um belo dia. Vamos para a lição? E hoje, quinta-feira, 9 de abril de 2026, a lição 2 de hoje, ela tem como título Emmanuel, Deus conosco. E na lição de hoje, a autora da lição da escola sabatina desse trimestre, a senhora chamada Nina Arteshon, faz a seguinte pergunta: como explicar a alguém que não é cristão o caráter de Deus? Bom, a melhor forma para nós apresentarmos o verdadeiro caráter de Deus é nós mostrarmos Jesus, aquele que nós servimos, e o nosso testemunho é a melhor forma de apresentarmos Deus realmente para as pessoas, mostrar o verdadeiro caráter de Deus. Mas Jesus é realmente aquele que você deve mostrar que é o Deus. Porque quando Jesus é feito assim profecia sobre o seu nascimento, como Isaías menciona, ali no capítulo 7, que ele diz que Emmanuel, Deus conosco, essa profecia já apontava para a vinda de Jesus milhares de anos antes, né? E houve a confirmação do mesmo Emmanuel, Deus conosco, através de Mateus capítulo 1, versículo 23, onde o próprio Jesus diz lá em João 14:9, que ele diz lá: quem vê a mim, vê ao Pai, ou seja, é o próprio Jesus mostrando o caráter de Deus. Se nós queremos saber quem é Jesus, o Criador do Universo, o Deus de Jacó, diz para nós observarmos como esse Cristo tem bondade, tem amor, tem misericórdia, né, para com todas as pessoas caídas, para o ser humano. E esse é o Jesus que esteve entre nós, que é realmente o Deus, o mesmo Deus que estava na criação, quando diz lá em Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2, façamos o homem à imagem e semelhança, né? É a Trindade reunida. E para nos salvar, quem veio foi o próprio Deus. E se nós queremos realmente entender como é Deus, nós devemos olhar para a pessoa de Jesus Cristo, através das suas palavras, das suas ações, do seu modo de ser, de atender ao caído, ao enfermo, né? O seu imenso amor pela humanidade revelada também muito grandiosa para nós, através da sua morte e ressurreição. E assim, todo o amor paternal que veio assim de geração em geração através do povo de Israel, por meio assim de um coração humano, e toda a fonte de ternura que se abriu na alma do homem, não passa de tênue riacho em comparação com o ilimitado oceano quando ele é posto ao lado infinito e inesgotável do amor de Deus. Tudo isto é pequeno diante desse amor grandioso do Senhor. A língua não consegue exprimir, nem a caneta poderá escrever e descrever essa grandiosidade do amor de Deus. Pode-se meditar nele todos os dias de nossa vida, pode-se examinar diligentemente e debruçar sobre as Sagradas Escrituras, a fim de compreendê-lo, pode-se reunir toda a faculdade que tenha e poder a nós concedidos por Deus, no esforço de compreender o amor e a compaixão do Pai Celeste. Todavia ainda existe um infinito muito maior a ser conhecido por nós,
porque tudo isto é um grão de areia diante do grande amor de Deus. E embora teólogos assim, estudiosos, evangelistas descrevem sobre a vida de Jesus, eles não dizem coisas exatamente assim no mesmo estilo, né? Cada um tem uma forma de expressar de como era Jesus. Cada um traz uma experiência sua própria. E essa diversidade amplia ainda mais e aprofunda o conhecimento que vem satisfazer as necessidades dos diferentes tipos de intelecto, né? Porque todos nós somos diferentes uns dos outros. E no livro de Mateus, capítulo 1, versículo 23, Jesus recebe um nome específico, né? Porque apesar de toda a revelação de Deus que foi dada ao carpinteiro José e Maria, né? Que Maria era a esposa de José, eles tinham apenas uma pálida ideia do que aquela criança que eles receberam através do Espírito Santo representava, pois eles carregavam no colo, né, o grandioso Deus conosco, Emanuel, né, aquele que viria salvar o mundo, que nem mesmo os seus pais entendiam isto, mesmo com o Espírito Santo dando todo o entendimento para eles, que está lá em Mateus 1, 23. E assim, meus amigos, minhas amigas, a história de fundo da profecia de Isaías 7 sobre o nascimento de Emanuel, Jesus, contém uma lição assim de esperança, mas tem uma história interessante do rei Acaz, que era um rei cético, né? E Acaz temeu em perder a guerra contra os inimigos, e ele queria que a linhagem de Davi fosse assim extirpada, e Deus teve que intervir. E o Senhor disse e adverte a Acaz, e diz lá: se vocês não crerem, certamente não permanecerão realmente na família realmente de Deus. Está lá em Isaías 7,9. Porém, Acaz ainda se recusou a crer e rejeitou a oferta de Deus para pedir um sinal sobre realmente a vinda de Jesus. Está lá em Isaías 7,12. E Deus responde que a criança será concedida sem a ajuda dele mesmo. Ou seja, independente de qualquer agência humana, o Deus Emanuel viria realmente para esse mundo com o poder do Senhor. O nome Emanuel, ela vem do hebraico, que significa Deus conosco, e o profeta Isaías 7,14, ele nos diz: portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal, e eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, que lhe chamará Emanuel. Aqui é uma profecia do nascimento de Jesus, muitos anos antes, a promessa do Salvador do mundo, que se cumpriu no reinado de Herodes, muito tempo depois, quando ele, o menino, realmente Jesus, veio guiar a humanidade como Salvador e Senhor, para realmente nos dar a oportunidade de estar na eternidade. E Mateus capítulo 1, versículo 23 confirma: eis que a virgem concederá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. E o próprio Deus que veio à terra, o mesmo que criou o universo, chamado Jesus, se tornou homem, nasceu, cresceu, aprendeu a profissão de carpinteiro, viveu como um de nós, onde passou alegrias e sofrimento, porém ele morreu pela humanidade para nos libertar da morte e do pecado. Foi o nosso Salvador. Pagou um preço altíssimo por sua vida. Se alguém quiser saber sobre o caráter de Deus, é o que foi mencionado acima, onde Jesus deu a sua vida por amor a nós. Ele cuidou de enfermos, necessitados, ele ajudou os perseguidos, os discriminados, ele curava doentes, e Jesus revelou a sua bondade.
Vários capítulos e versículos refletem a imagem e o caráter de Deus através de Jesus. Em João capítulo 14, versículo 9, ele nos diz: quem vê a mim, vê o Pai. Mostrando que ele, Jesus e o Pai são um. Ou seja, é o próprio Deus que veio habitar conosco, que deveria revelar ao Criador, tanto aos homens como aos anjos, que ele é a palavra de Deus, ele é a salvação, ele é o pensamento, ele é o caráter do Senhor, que é Jesus. A boa notícia é que veio e continua conosco no nosso meio, intercedendo por nós como nosso advogado no tabernáculo celestial. Esse Deus que procuram, né? Ele é apresentado na pessoa de Jesus Cristo. Ele é a exaltação, a expressão do Deus Criador do universo. E a Bíblia diz em Hebreus 1:3, ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-lhe à direita da majestade nas alturas, está em Hebreus 1:3. Aqui mostra que somente através de Jesus é que nós podemos conhecer o Pai. Aquele que é o Deus conosco, ele é a expressão exata do amor do Pai, ele é a imagem do Pai, porque quem vê Jesus vê o Pai. E que Paulo fala em Hebreus 1:3, o amor e os cuidados do Pai se manifestam no seu Filho Jesus Cristo. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que o próprio Jesus diz para todos nós, em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É o próprio Jesus dizendo que ele é o único Salvador, ele é o único mediador entre os homens e Deus. E a salvação é somente através dele, o Deus conosco, Emmanuel. Que você tenha um dia prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. É o que deseja seu amigo João Carlos Amorim.